Caio, as pessoas todo mundo pode aprender a vender? Pode, e é legal porque, como você estava falando, todos nós voltamos para trás, né? Nós olhamos para trás para as decisões que a gente fez. E você falou uma coisa que é fundamental. Vendas, ele é como se fosse uma disputa entre perspectiva e incerteza. Eu fui recrutado de ser vendedor, me apresentaram vendas, e o que eu enxerguei? Eu enxerguei perspectiva. Obviamente, num caminho de perspectiva, a tua incerteza vai ser maior. E muitas pessoas é o contrário. Tomam decisões pautadas na certeza e diminuem a perspectiva. Na garantia. Na garantia e diminui a perspectiva. Então, principalmente a mente milionária, ele tem sempre essa reflexão. Caminho de perspectiva versus incerteza. Quando foi me mostrado, por exemplo, isso, que quanto mais você vender, mais você ganha. Mas se tu não vender, tu não ganha nada. Então vamos lá. Então, eu tô te interrompendo. Sim, você vai você poder... gostou da coisa? Eu gostei. Cara, me desculpa te interromper. Então vai lá. Amigo, o caminho do milhão mora na garantia ou na perspectiva? Totalmente na perspectiva. A minha primeira ferramenta de perspectiva foi a venda, cara. A venda foi minha ferramenta de perspectiva. Obviamente, como você falou, tem gente que está numa cegueira por conta de falta de educação. E uma das funções até do conselho é descentralizar essa informação para avisar, cara, existe um caminho que às vezes do qual você nem sabia. Que às vezes eu fico pensando, há 20 anos atrás, se não fosse recrutado para ser vendedor, alguém me mostrou uma ferramenta, ponto A, ponto B, se você fizer C, D, E, você vai subindo, você vai crescendo. Se você tiver fome, técnica e gestão das emoções, tu chega onde você quiser. Se não conseguir, falha tua. A Malu nem sabia que esse caminho existia. A Malu era de um ecossistema... Na linhagem que ela veio, ela não conhecia essa ferramenta. Não era parte da E além de não conhecer, era mostrado e não chegue nem perto. Perfeito. Não chegue nem perto desse lado. Então, eu vejo que, principalmente no meu caso, foi encontrar uma ferramenta que me dava perspectiva. Aí, obviamente, nessa provocação, o que as pessoas têm que fazer agora é fazer uma autoanálise e refletir sobre o seu caminho. Como é que está a relação perspectiva versus incerteza? Puta, eu inclinei muito para a certeza, eu acabei capando a minha perspectiva. E tem gente que, por exemplo, aí obviamente a gente pode entrar num ponto e tem muita gente que tem sensibilidade às zonas de incerteza. O cara opera muito mal em zonas de incerteza. Então, cara, o teu milhão já vai ser prejudicado, porque não tem almoço grátis. É melhor trocar o sonho. É melhor trocar o sonho. E não tem problema, porque às vezes, e você sempre tem essa preocupação de aterrissar boas ideias, porque às vezes na internet, às vezes fica, mano, um milhão, você não tem obrigação de ser milionário na tua vida. E você vai ter uma vida digna, não tem problema nenhum não ser. Só que não tem outra maneira, assim, se você opera mal em momentos de incerteza, você só tem outra opção, apequenar as suas vontades. Agora, operar mal em momentos de incerteza tem muito a ver com escolhas ruins que a pessoa fez no passado. Também. A sociedade vai aprisionando a pessoa num financiamento muito longo, no que dizem que a pessoa tem que ter, tem que fazer, tem que assumir. Você acaba capando a coragem do cara, né? Tá doido para falar da casa própria. Pode falar, Gustavo. Não é nem a questão da casa própria, mas o próprio emprego, que a pessoa recebe o salário, ela adota um estilo de vida que é o melhor que ela pode oferecer para a família. Vamos supor que seja o aluguel. Tá. Mas ela assumiu um aluguel e uma condição para a família que ela não consegue sequer dar um passo atrás. Ela tem medo de dar um passo atrás. Então ela fica na garantia porque ela não tem espaço para usar. É bem diferente do que acontece, isso é um exemplo que eu uso com frequência, quando a pessoa vai para outra sociedade. Quando ela se muda de país, é aquele lance de que vou dividir moradia, vou morar num porão, vou me juntar com alguém. A pessoa ela tem um grau de humildade muito maior porque ninguém está cobrando dela. Ela não quer mostrar isso para ninguém. Ela às vezes não presta contas para ninguém. Presta conta para o vizinho. Vai dar notícia para a família a cada ano e olhe lá. E o que você falou tem uma correlação muito grande mesmo e as pessoas precisam ter atenção porque acontece esse efeito colateral. Más decisões prejudicam a sua coragem. Por exemplo, quando eu fui recrutado para ser vendedor, eu não tinha um periquito para dar água, cara. Então, entre aspas, o meu nível de confiança e parece que eu vim com uma potência maior a uma zona de incerteza para dizer, cara, se eu falhar, eu vou ser o único penalizado. Eu vou ser o único penalizado. Por exemplo, hoje 5 filhos. Hoje eu tenho 3 filhos. Hoje eu sou muito mais prudente. Então, obviamente, eu gosto de zonas de incerteza, que está no meu DNA. Não, até a própria consequência do sucesso que você teve e permitiu. Exato, mas tem pessoas que fazem decisões ruins, aí no ambiente de perspectiva, que é uma zona de incerteza, o cara vai mais prejudicado, porque aí vira uma bola de neve, né? Muito bom. Bom, vou voltar aqui para o Brunet. Brunet, para poupar um pouco da tua preparação da sua resposta, a gente já sabe que ninguém depende do milhão para ser feliz. Ninguém depende de milhão, de 10 milhões para ser feliz. A riqueza facilita a nossa vida, ajuda a nossa vida. Não é? Ela nos torna
pessoas com mais liberdade para tomarmos decisões. Mas a felicidade, que é aquilo que a gente sente e tem quando bota a cabeça no travesseiro, quando estamos com a nossa família, ela não depende desse milhão. Então, dito isso, o que a sabedoria milenar nos ensina sobre riqueza? Fala sobre riqueza e que insights você traz para nós sobre isso? Como meu background é teologia, eu só sei responder com base no que está escrito, né? E dificilmente, eu estou há 10 anos na internet, dificilmente você vai encontrar um vídeo meu dando a minha própria opinião. Nossa opinião muda tanto que eu prefiro guardar a minha opinião para mim e falar só o que está dando certo há mais de 2000 anos, que aí fica incontestável, né? A história eu não consigo contestar, a ciência eu não consigo contestar, a arqueologia não consigo contestar, então eu prefiro responder o que já está escrito, que aí você fica com uma resposta mais incontestável. O que a sabedoria milenar fala sobre riqueza? Ponto número 1. Principalmente quem é religioso e está me assistindo, confunde muito riqueza com bênção divina. Ou seja, Deus quis, Deus me abençoou, Deus abriu as portas. São termos bem religiosos, para católicos e para evangélicos principalmente, mas o espírito, qualquer um usa também essas expressões. Se Deus quiser e tal. Só que, biblicamente, não é assim. A riqueza ela não está ligada inicialmente à bênção divina. É no final que isso entra. Inicialmente está ligada algumas coisas. Ponto número 1, insubstituível e indiscutível na Bíblia, é obsessão e obstinação por aquilo que você quer. Ou seja, todo mundo na Bíblia que a Bíblia coloca como riquíssimo, tipo Abraão ficou riquíssimo, Isaac prosperou tanto que o rei da terra começou a perseguir por inveja. Jacó enriqueceu mais e mais e mais. Tem 3 vezes mais no mesmo versículo. José do Egito. Lembrando que eu estou falando de avô, filho, neto e bisneto. José, que era filho de Jacó, e Jacó era filho de Isaac, Isaac era filho de Abraão. José, no Egito, aos 30 anos assume o governo e prospera vendendo grãos e se torna o homem mais poderoso e rico da época, o único que vendia comida no mundo. Aí você pega assim, o que tem entre eles em comum, e com todos os homens e mulheres que enriqueceram na Bíblia? Ponto número 1, todos eles queriam isso. Não tem nenhum que falou assim, caramba, do nada Deus me mandou um dinheiro aqui. Todos eles perseguiram, essa é a palavra, a riqueza. Perseguiram. Eles eram obstinados. Jacó, vamos falar um pouco de Jacó. Ele era obstinado no nível, para quem não conhece a história, eu vou te contar de uma forma rápida e simples. Ele era gêmeo com um irmão chamado Esaú. Quando eles saem da barriga, a história conta que Jacó segura no calcanhar de Esaú para tentar sair primeiro. Por quê? Porque desde aquela época até hoje, entre os judeus, o primogênito teria uma bênção divina de prosperidade. Então, já no nascimento, Jacó mostra o seguinte, você não está entendendo, irmão, eu vim para prosperar. Só que Esaú sai primeiro, ainda assim. Então, eles vão crescendo e Esaú se torna um homem de caça e Jacó fica nas tendas. Fica parado em casa, geralmente cozinhando. E aqui tem um ensinamento muito importante, porque Esaú ia para o trabalho braçal e Jacó ficava no trabalho mental e a mente sempre vai ganhar mais dinheiro que o braço. Quando Esaú, que tinha a bênção da primogenitura, em uma das suas caças volta muito cansado para casa, Jacó fala o seguinte, você está cansado? Ele falou, tô. Tá morrendo de fome? Tô. Ele falou, então, eu tenho um prato de lentilhas aqui que você adora. A Esaú me dá. Ele falou, não posso, só posso te vender. Então aqui começa a primeira proposta de negócio de Jacó, que foi um dos grandes negociadores da história bíblica. E Esaú falou assim, ué, o que você quer por essa comida? Ele falou assim, eu quero a tua primogenitura. Ou seja, ele não pediu dinheiro, ele não pediu uma moeda que qualquer um pediria, ele pediu uma moeda que não estava em jogo na época. E ele falou assim, Esaú responde, de que me serve isso? De que me serve ter essa bênção primogenitura se eu estou morrendo de fome, estou cansado? E ali então, em uma estratégia de negócio, hoje no mundo do business chama de ócio criativo. Você tira um tempo para fazer nada para ficar mais criativo, a mente mais criativa. Jacó estava muito tempo nas tendas parado, enquanto ele estava cansado trabalhando no braço. Então ele pega ele cansado e com fome. E cansado e com fome você fecha qualquer negócio, irmão. Agora, o cara que está descansado e na estratégia vai vencer a negociação. Então Esaú vende a primogenitura por uma bagatela, um prato de lentilhas. Mas não para ali a obsessão de Jacó. Ele falou, beleza, agora eu tenho um passo, mas não mudou nada na minha vida, eu continuo sem dinheiro. Lembrando que na Bíblia dinheiro nunca foi de um dia para o outro, isso aqui é importante, tá? Desse processo aqui, ó, dessa primeira negociação até ele botar a mão no primeiro dinheiro de verdade, foram 20 anos. 20 anos de processos difíceis. Aí o irmão começa a ficar com muita inveja e ciúme do que
estava acontecendo com Jacó, e Esaú começa a perseguir. Então Jacó tem que fugir. Então ele abre mão, olha que interessante, ele abre mão da herança, porque Isaac, seu pai, era riquíssimo, e foge, somente com um cajado na mão, diz a Bíblia. Ele atravessa o Rio Jordão e foge. Nisso que ele está fugindo, ele para dormir num lugar, e um anjo aparece para ele. Então aqui é uma questão de fé, né? Porque nem todo mundo consegue ver anjo, mas na Bíblia registra que um anjo aparece para ele. Sabe o que ele faz? Por exemplo, se eu visse um anjo, nunca vi na vida, mas se eu visse, provavelmente eu ia cair atemorizado no chão, sair correndo de medo, ou no mínimo, sei lá, o que ia fazer, me prostrar, não sei. Ele agarrou o anjo e começou a lutar com o anjo. E o anjo falou assim, o que você está fazendo? Ele falou assim, eu quero que você me abençoe. Ou seja, o cara era obstinado, ele era obcecado com esse negócio de ser abençoado. Aí o anjo falou assim, mas não tem nada a ver comigo, inclusive já está amanhecendo, eu preciso ir embora, só vim te dar um recado. Ele falou, eu não vou te largar se você não me abençoar. Então o anjo fala para ele assim, tá bom, a partir de hoje você não se chama mais Jacó, mas se chama Israel, e daqui vai nascer a nação de Israel que está de pé até hoje. Então a bênção que ele libera também não é na moeda financeira, é na troca de nome. Então a obstinação dele começou a montar um nome, começou a montar um branding para ele. O cara que era Jacó, que era conhecido como enganador na época, agora virou príncipe de Deus, que é o que significa Israel.